Fala pessoal, tudo bem? Professor Lucas falando aqui para mais uma aula à distância, para mais uma aula desse período de quarentena, né, na qual nós estamos vivendo. E assim como eu faço em todas as nossas aulas, né, o recadinho que eu espero que todos vocês estejam bem, que todos vocês estejam em casa, se possível, obviamente. Se não for possível, que vocês saiam usando máscara, que levem o álcool gel, né, que evitem levar as mãos aos rostos, né, de vocês, para vocês se protegerem o próximo, protegerem quem está ao redor de vocês e a gente conseguir sair dessa situação calamitosa o mais rápido possível. Quanto mais cuidado a gente tomar, quanto mais, né, a gente seguir as recomendações dos órgãos sanitários, dos órgãos de saúde, a gente vai conseguir se livrar dessa situação, né, e a gente vai poder voltar à normalidade. Talvez não a normalidade como a gente estava acostumado, né, mas a nova normalidade, como muitos vêm apontando diariamente nos noticiários, né? E aí, como vocês já podem bem observar, passado esse recadinho que eu tinha que dar, né, a dar para vocês, né, vocês estão podendo bem ver aí que hoje a gente vai fazer na nossa aula a correção do nosso teste com consulta, né? Lembrando que na aula da semana passada eu tinha começado a falar com vocês sobre a Primeira Guerra Mundial, né? O nosso conteúdo de Primeira Guerra Mundial vai ser dividido em duas partes. A primeira, que a gente falou na semana passada, a gente apontou sobre os antecedentes, os fatores que levaram à Primeira Guerra Mundial. E hoje, e na semana que vem, a gente vai começar a falar sobre, né, as fases e as consequências da Primeira Guerra Mundial. Só que hoje a gente vai fazer a correção do nosso teste com consulta, que faz parte, né, da avaliação, é uma das partes, né, da avaliação desse primeiro bimestre, desse período de quarentena, desse período, né, EAD que nós estamos vivendo, né, estamos, né, nos adaptando cada vez mais a essa realidade, né, por mais que a gente seja sempre a favor, a gente goste muito mais, né, das nossas aulas presenciais, que são muito mais interessantes. Porém, esse momento, né, existe o sacrifício, né, de todos nós para a gente tentar resolver essa situação o mais rápido possível, né, gente? Mas vamos lá, né? Como eu já apontei para vocês, hoje, né, a gente vai falar sobre o nosso teste com consulta. E aí, quando a gente vai falar do nosso teste com consulta, antes de tudo, eu preciso fazer com vocês uma correção, eu preciso fazer com vocês uma avaliação, vamos dizer assim, qualitativa, né, do que eu venho observando, né, nos trabalhos, né, que eu já recebi, né, porque o prazo de envio já passou, terminou na última semana, né? Eu estou gravando essa aula aqui na segunda-feira, dia 25, né? E então eu preciso fazer uma análise com vocês. E aí, em relação, né, aos trabalhos de história, as avaliações de história, efetivamente, né, eu preciso apontar desde já, né, que eu não corrigi todos esses trabalhos, né, porque estamos no dia 25, não deu tempo de corrigir todos ainda, mas durante a semana passada, durante a semana anterior, eu fui recebendo muitos desses trabalhos, né? E aí, conforme eu fui recebendo esses trabalhos, eu fui corrigindo, obviamente, né, conforme eu tinha essa disponibilidade, esse tempo para corrigir, e muitos desses trabalhos, desde a semana passada, já começaram a me chamar a atenção. Por que que eu estou dizendo isso, gente? Vamos lá, né? A proposta da avaliação desse bimestre, da avaliação desse período na qual nós estamos vivenciando, era o seguinte: a nota de vocês, né, seria dividida, né, vai ser dividida no caso, entre portfólio e o teste com consulta, beleza? Até aí tranquilo, né? E aí vai se tirar a média, né, dessas duas notas. O teste com consulta, que a gente vai falar já já aqui, ele é dividido em 5 questões discursivas e 5 questões objetivas, beleza? Logo, a gente pode apontar que cada uma dessas questões tem, né, equivale a 1 ponto, né? Então, a total do teste com consulta é 10 e cada uma dessas questões equivale a 1 ponto. Já o portfólio também vai equivaler, né, a 10 pontos, tá? E o portfólio tinha como uma de suas partes, né, a construção de uma resenha, né? Então a escola orientou, né, que os portfólios eles tinham que ter a construção de uma resenha.
essas resenhas elas seriam das aulas e que foram disponibilizadas, né, durante, né, esse período como um todo. Então o que vocês tinham que fazer? Vocês tinham que assistir às aulas, né, e a partir, né, de vocês assistirem essas aulas, vocês deveriam, né, ter que fazer uma resenha, ou seja, vocês deveriam ter que colocar no papel, né, ou seja, vocês deveriam ter que ou digitar ou escrever, não havia problema algum, eu não coloquei nenhum empecilho em relação a isso, o que foi acompanhado nas aulas. Era basicamente isso que vocês tinham que fazer, né? Eu lembro que, né, eu posso estar enganado aqui na data, mas vocês tiveram de 2 a 3 semanas, né, para vocês fazerem esses trabalhos, né, para vocês escreverem os portfólios como um todo, né, e fazer o teste com consulta também. Tá? Porém, né, conforme eu fui pegando de diversos trabalhos, né, eu fui observando nesses trabalhos que muitos deles estavam, né, com conteúdos, vamos dizer assim, que eu nunca tinha falado, né? Então, por exemplo, quando nas aulas de Revolução Russa, né, eu estava lendo lá as partes das aulas de Revolução Russa e tinha nomes que sequer eu não tinha falado, né, de personagens históricos que eu nunca falei durante as aulas. Eu nunca falei com vocês durante as aulas porque, pro ponto de interesse da gente, né, não havia necessidade de falar deles, né, e talvez isso poderia confundir a cabeça de vocês também. Então, assim, durante as aulas eu falei alguns nomes, por exemplo, eu falei os nomes dos imperadores, dos czares russos, falei o nome do Kerensky, falei o nome do Lvov, falei o nome do Lenin, falei o nome do Stalin, falei o nome do Trotsky, falei bastante nomes até, né? Porém, né, eu falei só esses nomes, porque eram nomes que eram extremamente relevantes. E aí, conforme eu fui pegando alguns trabalhos, eu fui observando que nesses trabalhos, né, havia informações que eu nunca havia colocado, né, e algumas dessas informações que foram colocadas em alguns trabalhos também nem estavam corretas. E aí que eu fui observando, fui analisando com maior cuidado os trabalhos, e aí conforme eu vi informações, né, que eu nunca havia apontado, né, em nenhuma dessas aulas, eu fui pesquisar na internet. E para minha surpresa, para minha infeliz surpresa, né, vamos colocar assim, eu vi diversos trabalhos com cópias integrais da internet. Então eu vi diversos trabalhos que foi simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V, né, que passou a impressão de que quem fez o trabalho simplesmente não tinha assistido às aulas, só tinha ido na plataforma ver o nome, o conteúdo, no caso, perdão, da aula, ou seja, aula República Oligárquica Conceitos, e foi na internet pesquisar os conceitos da República Oligárquica. Ou foi na internet ver informações sobre a Revolução Russa, pegou, copiou e colou, né, e jogou ali no trabalho, né. Trabalhos, por exemplo, que eu vi, o hiperlink, né. O que é o hiperlink? Quando tem algum site e no site, durante o texto, né, que está lá, há um link, né, em uma palavra para você acessar uma outra página. Então, quando eu estava lendo o trabalho e passava o mouse por cima, aparecia da onde vinha, né, qual era a origem já daquele site. Então, em alguns casos eu nem precisava simplesmente pesquisar, por conta de toda essa situação, gente. Então, assim, o que eu enxerguei bastante nos trabalhos de história, em muitos trabalhos, né, que tiveram diversas cópias integrais da internet. E aí, cópia integral da internet, tá? Qualquer cópia, ela é considerada plágio. Se ela é considerada plágio, ela é ilegal. Ela é considerada, inclusive, né, dependendo de uma situação que exija mais disso, é considerada crime. Então, por exemplo, se numa monografia, que é um trabalho de conclusão de faculdade, que é um trabalho de graduação, conclusão de graduação, se for comprovada plágio, essa pessoa ela vai responder por um crime. E aí ela pode não conseguir se formar naquele curso lá, qualquer curso que ela estiver fazendo. Então,
Quando você vai colocar a informação que não foi você que escreveu, você tem que dar referência. Você tem que indicar da onde você retirou, de quem você retirou isso. Né? Porque não é, né, uma produção intelectual sua, não é uma produção original sua. E aí, em trabalhos, a gente tem que fazer isso. Então, por exemplo, você poderia chegar, né, num trabalho, né, e colocar nesse trabalho referências de fora, não tem problema no portfólio. Você poderia colocar informações de fora, mas desde que você deixasse claro, né, que era uma complementação do que foi trabalhado na aula. Poderia se colocar, isso aqui não foi trabalhado na aula, mas dentro das minhas pesquisas, né, eu vi isso daqui e achei interessante, então poderia colocar isso. Porém, o foco do trabalho era de que fosse uma produção original, né, baseada, tá, no acompanhamento das aulas na plataforma disponibilizada da escola. Logo, dessa forma, como em muitos trabalhos não aconteceu isso, prejudicou de uma maneira absurda a qualidade dos trabalhos em si. Então, muitos trabalhos tiveram a sua qualidade prejudicada por conta disso, tá? E aí, quando eu digo qualidade, não é porque um fez digitado e o outro fez manuscrito. Não, até porque eu não criei empecilhos algum para isso, tá? Porém, os trabalhos, muitos foram copiados, infelizmente, isso me deixou extremamente chateado, né? Me deixou extremamente chateado porque muitos foram copiados. Além do mais, quando os trabalhos não foram copiados da internet, né, passou-me a impressão de que muitos, tá? E aí digo porque me passou a impressão que muitos trabalhos, eles simplesmente foram compartilhados entre alunos. Por quê? Porque eles estavam escritos na mesma ordem, com as mesmas palavras, com os mesmos erros, tá? Sejam erros ortográficos ou sejam erros históricos, erros de conteúdo em si, tá? Então, assim, eles estavam na mesma ordem. Então, assim, gente, o trabalho, como foi colocado, é um trabalho para ser original, é um trabalho individual. Quando você assiste a aula, tá? Quando vocês assistem a aula, tá? Cada um vai ter a impressão, a própria impressão em relação a esses trabalhos, gente. Então, tiveram diversos compartilhamentos de trabalhos entre alunos. E eu consegui observar em vários desses trabalhos isso. Ou seja, copiados integralmente da internet ou copiados, compartilhados entre alunos. Infelizmente, isso trouxe uma consequência, né, extremamente negativa para a qualidade dos trabalhos em si, né? Então, assim, aqui, né, eu estou tentando apontar para vocês como isso me deixou extremamente chateado, né, porque o trabalho que eu falo, né, por mim, mas acredito que não só os professores da instituição, mas os professores de todo o país estão tendo, né, do mundo estão tendo nesse momento, é um trabalho, né, que é muito grande. E aí quando a gente vê alguns resultados como esse, assim, isso chateia um pouquinho a gente, né? Porque assim, é um momento complicado para todo mundo, né? E a gente vai ver, né, e quando eu enxergo esses trabalhos que foram copiados, né, eu fico chateado por conta disso, né? Então, assim, esses aspectos eles afetaram negativamente na qualidade dos trabalhos. Além disso, né, o que eu vi que afetou também de forma extremamente negativa foi a falta de cuidados em muitos trabalhos em relação à formatação do trabalho. E aí, quando eu digo formatação, seja ele escrito, né, manuscrito, ou digitado, tá? Ou seja, não tiveram cuidado de separar parágrafos, né, de facilitar a leitura, de facilitar uma melhor interpretação de cada um desses trabalhos. Isso afetou de forma extremamente negativa. Então, o que afetou, né? Isso de vários que eu já vi, obviamente não consegui corrigir todos, mas eu percebi que é um padrão muito forte, né? Cópias integrais da internet, tá? Né? O compartilhamento, né, entre alunos que fez com que muitos trabalhos tivessem, né, quase que copiados integralmente uns dos outros, tá? Além do mais, a falta de cuidado na formatação, ou seja, na construção do trabalho em si. Da mesma forma,
tem que apontar também o outro ponto, né, do outro lado, que tivemos trabalhos que foram excepcionais, né? Tivemos 10, né, tivemos notas baixas, mas tivemos 10 também, né, trabalhos que são excepcionais, de uma qualidade, de um cuidado, de ter mostrado bastante, né, que assistiu às aulas. Então, assim, conforme eu ia lendo alguns trabalhos, eu estava lendo basicamente, né, com a minha voz, né, falando naquela aula. Eu ia lembrando, né, de cada momento das minhas aulas, porque elas estavam trabalhos que, assim, demonstrou com qualidade, né, como assistiram às aulas. Então, assim, gente, né, para a gente tomar esse cuidado, né, para a gente tentar tomar esse cuidado, porque muitos de vocês, a partir do ano que vem, já vão estar, né, nas universidades, se for do desejo de vocês, né, muitos vão seguir, né, outros caminhos, né, o caminho que achar, né, o melhor, que buscar, né, em si, porque nem todo mundo vai seguir a universidade, nem todo mundo quer seguir o caminho da universidade, né? Mas principalmente para quem for seguir o caminho da universidade, né, e aí eu falo em relação a esses trabalhos especificamente, tem que se tomar cuidado. Tem que se tomar cuidado porque a partir do próximo ano é um caminho totalmente diferente. Então, assim, vocês vão seguir cada vez mais uma vida profissional. Então, tem que se tomar esse cuidado em si, né? Então, temos que fazer essa análise qualitativa dos trabalhos. Simplesmente, eu tenho que afirmar aqui que não foi o resultado que era esperado, né? Não há um resultado satisfatório em si, tá? Muitos trabalhos com diversos problemas, quando na realidade vocês podiam ter, desde o início das aulas, né, ter feito como se faz numa aula presencial. Assistiu a aula, anota, faz as anotações no caderno. E aí você poderia, né, a partir dessas anotações, fazer cada um desses portfólios. Então, nos portfólios de história, né, eu encontrei essa série de problemas. E muitos desses problemas se transportaram também para o teste com consulta. Por quê? Como aparentemente muitos não assistiram às aulas que foram disponibilizadas, muitas das respostas dos testes com consulta que estavam nas aulas, né, as pessoas simplesmente não souberam responder. Então, muitas das respostas elas estavam simplesmente nas aulas que eu disponibilizei. Da mesma forma, tá, encontrei em muitos testes com consulta, tá, respostas idênticas da internet. Então, mais uma vez, as pessoas foram na internet, pegaram as respostas e simplesmente copiaram e colaram, né? Então, assim, é extremamente complicado quando a gente enxerga isso. E aí, quando a gente vai ver, algumas respostas simplesmente também não tinham a ver com o que a pergunta, né, questionou, né, com o questionamento da pergunta em si. Então, isso foi um grande problema encontrado e impactou diretamente, né, na qualidade não só, né, do portfólio, como na qualidade do teste com consulta também, gente. Então, vamos nos atentar para isso, tá? O impacto é extremamente negativo na qualidade, né, desses trabalhos. Então, passado esse tempo, né, de um longo recado, né, eu acho que a gente pode chegar e fazer uma correção aqui em relação aos nossos testes com consulta, tá? Então, vamos lá. E aí, lembrando, gente, esse recado é em relação não só ao portfólio e teste com consulta de história, também ao de sociologia e também ao de filosofia. Isso foi identificado nessas três disciplinas, tudo bem? Tá? Vamos lá seguir então a partir de agora, né, para, né, a correção do nosso teste com consulta de história. Vamos lá, gente, é o seguinte, nós vamos pegar aqui, e aí a primeira questão fala o seguinte: observe atentamente o gráfico abaixo. E aí tem um gráfico ali que o título é Flutuações em porcentagem da participação do café na pauta de exportações do Brasil, 1889 a 1929, tá? E aí tem um gráfico ali, né, que vai mostrando uma flutuação, e a pergunta ela vai falar assim para a gente, tá? Ela vem e fala: a tabela acima mostra que durante a República Velha
o café era o principal produto da pauta de exportações do Brasil. O chamado Convênio de Taubaté, 1906, proveu os cafeicultores de importantes mecanismos para a continuidade da hegemonia do café dentre os produtos exportados pelo Brasil. Considerando essas informações, explique o que foi e como funcionava o Convênio de Taubaté, convocado em 1906 por grandes cafeicultores brasileiros. E aí, então a pergunta ela vinha e falava sobre o Convênio de Taubaté. O que vocês tinham que botar nessa resposta aí? O que era o Convênio de Taubaté? O Convênio de Taubaté foi um acordo, como já foi bem dito aí, realizado no ano de 1906, na cidade de Taubaté, no estado de São Paulo, que previa que o governo federal, o governo brasileiro, se comprometia a comprar todo o café excedente dos produtores, dos cafeicultores do país. Então, o que isso quer dizer para a gente? Se o produtor produzia 100 quilos de café por ano e ele só conseguisse vender 50, o governo brasileiro se comprometeria a comprar todo o café excedente. A resposta era basicamente essa. Então, o governo, o Convênio de Taubaté, pretendia e organizava que o governo brasileiro se comprometia a comprar todo o café excedente do país. Ou seja, justamente para evitar que o valor do café, que tivesse muito café no mercado e o preço dele se desvalorizasse. Ou seja, ele queria fazer uma valorização, manter a valorização do café. Isso faz parte do que a gente apontou nas nossas aulas da política de valorização do café. Beleza, gente? Então, essa era a pergunta e essa era a resposta. A pessoa só precisava dizer como funcionava o Convênio de Taubaté. Mais nada, tá? Era apenas isso que a questão pediu. Beleza? Mas agora vamos lá e vamos começar a passar para a nossa segunda questão. A nossa segunda questão, ela vem mais ou menos na levada da primeira questão. Enquanto a primeira pedia para a gente para dizer como funcionava o Convênio de Taubaté, a segunda pedia para apresentar duas consequências para a economia brasileira da política de valorização do café adotada pelo Convênio de Taubaté. Então, essa segunda é quase que uma continuação da primeira questão. Então, o que a gente podia trabalhar? Que houve um endividamento do país, que o Brasil precisou se endividar, precisou pegar empréstimo no exterior para conseguir manter essa política de valorização do café. Então, podia apontar isso nessa questão. Outro ponto, outro aspecto que podia colocar é que, como focou no Convênio de Taubaté, na política de valorização do café, eles não conseguiam investir em outros setores do país, como saúde, como educação, essas coisas. Podia colocar também que houve uma desvalorização da moeda brasileira em relação à moeda estrangeiras. Podia colocar também essa questão. E a gente também podia colocar que houve uma manutenção do preço do café no mercado externo. Porém, a gente vai observar que isso em um momento inicial. Mais à frente, a gente vai notar que vai ter uma desvalorização total do preço do café. Tá? Então, poderia seguir nessa levada de pensamento em relação a quais vão ser as consequências em relação ao Convênio de Taubaté. Então, quando colocasse isso, poderia explorar justamente. Então, o que tem que lembrar em relação à questão número 1 e à questão número 2? Os cafeicultores assumiram o poder lá no ano de 1894, com a figura do Prudente de Moraes. Ele foi o primeiro presidente oligarca a assumir a presidência do país. E dentro das medidas que esses presidentes oligarcas adotavam, a gente vai notar que talvez a principal delas
vai ser a política de valorização do café. Ou seja, eles vão fazer, no caso, né, uma política econômica voltada para valorizar o preço do café e fazer com que os cafeicultores eles não se prejudicassem, tá? Eles não tivessem suas economias prejudicados, né, o seu lado financeiro prejudicado. Então a gente vai notar que a política de valorização do café, ela prejudicou a economia brasileira, ela prejudicou a economia nacional. Porém, tá, o bolso dos cafeicultores acabou sendo preservado. Então o país se endividou, tá, para benefício de um grupo da sociedade. Geralmente o que isso se coloca é de que houve um processo no país de socialização das perdas, tá? Então os lucros não foram socializados, porque os lucros ficaram nas mãos dos cafeicultores. Porém, as perdas elas foram socializadas com toda a nação brasileira, com todo o país, que se endividou para garantir o lucro, né, ou para evitar o prejuízo desses produtores de café, tá? Então a número 1 e a número 2, elas trabalham justamente com essa ideia. Até aqui, tudo bem, gente? Até aqui, super tranquilo? Então vamos lá, tá? Vamos para a questão número 3. A número 3 fala o seguinte: tem a charge a seguir apresenta uma crítica às práticas do Brasil da República Oligárquica. Aí tem a charge ali para acabar com essas vergonhas, votai, né, nos candidatos do Partido Democrático. E aí vem o nome lá para senador, para deputados, e ali tem a imagem de um magnata, vamos dizer assim, e a imagem de um eleitor, né, que está sendo tratado como um burro, está sendo tratado como um animal. E aí fala o seguinte: a partir de sua observação, apresente ao que se refere a sátira realizada pela charge. Em seguida, explique como funcionava a dinâmica da vida política brasileira durante a República Velha, considerando em sua resposta a participação política e a representatividade das eleições. Então, o que a sátira está se referindo? A resposta ali era básica: voto de Cabresto. Então, nessa primeira parte da resposta, era apenas falar sobre o voto de Cabresto, tá? Ponto. Em seguida, explique como funcionava a dinâmica da vida política brasileira durante a República Velha, considerando em sua resposta a participação política e a representatividade das eleições. Nessa parte, vocês poderiam seguir diversos caminhos. Então, vocês poderiam colocar, basicamente, aquela ideia que a gente vai enxergar em relação, né, à questão do voto de Cabresto, a questão do coronelismo. Vocês poderiam colocar também a questão, né, da política dos governadores, da política de alianças. Então vocês poderiam explorar diversos aspectos aí, tá? Não teria problema algum. Então, se vocês seguissem esse caminho de explorar essa área, né, de principalmente coronelismo, principalmente do voto, não do voto de Cabresto em si, mas a ideia, né, da política do café com leite, essa questão estaria correta, não teria problema algum, beleza? Então, né, essa questão, primeira parte, como eu falei, vocês poderiam apontar sobre a ideia do voto de Cabresto, que era a única coisa que poderia falar. E, segundo, vocês poderiam falar sobre a questão, né, do direito ao voto, né? E aí vocês poderiam começar falando sobre o direito ao voto, né, que só podiam votar, né, homens, né, com uma certa idade, alfabetizado. Então, vocês poderiam falar que isso, por si só, já limitava o direito a voto, né? Então já havia essa questão, e aí vocês poderiam começar a colocar sobre a questão do coronelismo, dos currais eleitorais, né? Seguir essa levada e também incluir, né, como eu coloquei com vocês, a ideia da política dos governadores, que era baseada naquela questão de troca de favores, e assim vai, beleza? Então na questão 3, a gente poderia trabalhar justamente com essa ideia, valeu? Então, né, a 3, ela vai falar isso aí para a gente. Agora a gente vai partir para a nossa questão número 4, tá?
E a questão número 4, ela vai falar o seguinte: a Primeira Guerra Mundial abalou profundamente todos os povos envolvidos. E as revoluções 17 e 18 foram, acima de tudo, revoltas contra aquele holocausto sem precedente, principalmente nos países do lado que estava perdendo. Mas em certas áreas da Europa, em nenhuma outra mais que na Rússia, foram mais que isso. Foram revoluções sociais, rejeições populares do Estado, das classes dominantes e do status quo. Relacione a Primeira Guerra Mundial e a situação da Rússia na guerra. Isso, gente, também foi falado nas nossas aulas, Nas nossas aulas sobre a Revolução Russa, a gente falou sobre a situação da Rússia pré-Revolução Russa, Então a gente falou que existia lá o czarismo, a gente falou a péssima situação de vida da população, que inicialmente era agrária, e aí conforme foi ocorrendo o processo de Revolução Industrial e urbanização, a situação não mudou muita coisa, então havia uma exploração muito intensa da classe camponesa, de diversos grupos da sociedade, enquanto se observava, obviamente, do outro lado, uma série de privilégios de nobres, da classe religiosa e um pouquinho mais à frente também da classe burguesa. E aí a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial em 14, E aí um dos objetivos do czar Nicolau II, como a gente tinha colocado nas aulas, era de tentar recuperar a economia, tentar recuperar o prestígio do seu governo. Inicialmente isso dá certo, mas conforme a guerra ela vai entrando na fase de trincheiras que a gente vai trabalhar na nossa próxima aula, isso acaba gerando uma série de consequências extremamente negativas para a Rússia, E aí isso vai fazer com que em 17, no caso, o governo do czar Nicolau II entre em crise, e aí essa crise vai levar à Revolução Russa de fevereiro e de outubro de 1917, beleza? Então, conforme a guerra vai se estendendo, a crise social ela vai se intensificando, e aí leva a Revolução Russa como um todo, beleza? Então, nessa questão, vocês tinham que explorar essa ideia também, gente, valeu? Então, matamos a questão número 4, agora só falta a questão de número 5. E aí, agora a gente vai para a nossa questão 5, última questão discursiva. Ela fala o seguinte pra gente: a Revolução Russa de 17 significou a formação do primeiro Estado socialista do mundo, provocando uma ruptura no sistema capitalista mundial e influenciando os movimentos revolucionários no pós-guerra e a divisão do mundo em socialismo e capitalismo, com os consequentes conflitos de interesses. E aí vem a pergunta: o que eram os sovietes e qual o seu papel no processo revolucionário? Sobre os sovietes, a gente falou também nas nossas aulas, à distância. Em uma das nossas aulas, eu não vou lembrar agora qual dessas aulas, se não me engano foi a primeira aula de Revolução Russa, quando a gente falou, ou segunda, mas eu sei que foi uma dessas duas aulas, quando a gente falou sobre a questão no momento pós-Revolução de 1905, pós-Domingo Sangrento, quando o czar ele fez uma série de transformações, ele fez uma série de mudanças, E aí dentro dessas mudanças teve a criação da Duma e teve a criação dos sovietes, que eram os conselhos de operários, Dentro desses conselhos de operários, havia a eleição de representantes do povo, para esses representantes do povo começarem a pautar as demandas da sociedade. Eles foram extremamente importantes dentro do processo de Revolução de Outubro de 17, de outubro de 17, que foi a Revolução Bolchevique, Então eles tinham uma função extremamente importante. Então vocês tinham que colocar justamente essas ideias, que eram conselhos de comissários do povo, eram representantes dos operários, na qual eles iam buscar, eles tinham como responsabilidade, vamos dizer assim, atender as demandas desses trabalhadores em relação ao governo, e eles tiveram um papel extremamente importante, um papel extremamente essencial
né, dentro da Revolução de Outubro de 17, que foi liderada por Lenin, que teve toda aquela ideia de todo o poder aos sovietes. Beleza, gente? Então a gente mata aqui, né, a nossa questão de número 5, a nossa última questão discursiva que a gente estava trabalhando, valeu? Agora a gente vai passar para as nossas questões objetivas. Então vamos lá para a nossa questão objetiva. Então vamos lá, vamos prosseguir, né? Vamos para a questão número 6. Ela fala o seguinte: duas falsificações mais importantes dominavam as eleições da República Oligárquica: o bico de pena e a degola, ou apuração. A primeira era praticada pelas mesas eleitorais, com funções de junta apuradora. Inventavam-se nomes, eram ressuscitados os mortos e os ausentes, compareciam na feitura das atas. A pena toda poderosa dos mesários realizava milagres portentosos. O texto mostra que fraudes marcaram as disputas eleitorais brasileiras. Em relação a estes outros mecanismos de eternização no poder de certos grupos locais, é correto afirmar: a resposta dessa aí era a D. Com a degola e o bico de pena, a Comissão Verificadora dos Poderes encarregava-se de diplomar e declarar eleitos somente políticos partidários do governo federal. Lembrando, isso eu falei com vocês nas nossas aulas também. Eu falei que, né, quando era um candidato do governo, por mais que esse candidato tivesse fraudado as eleições de diversas maneiras, esse candidato, né, seria legitimado, ele seria aprovado. Agora, quando era um candidato da oposição, ele não tinha essa mesma sorte, né, por parte, né, do governo em si. Ele era o que a gente chama de degolado. Então a Comissão Verificadora de Poderes, ela tinha como função justamente isso que eu falei, que eu trabalhei com vocês na nossa aula de República Oligárquica sobre os conceitos. Beleza, gente? Então, questão correta, opção correta era a letra D, tá? Agora a gente vai passar para a questão número 7. Vamos lá. A 7 fala o seguinte: na primeira eleição popular para a presidência da República do Brasil, em 1894, votaram 2,2% da população. Na última eleição presidencial da Primeira República em 1930, quando o voto universal, inclusive feminino, já for adotado, pela maioria dos países europeus, votaram no Brasil 5,6% da população. Somente na eleição presidencial de 1945 é que compareceram às urnas 13,4% dos brasileiros, número ligeiramente superior ao de 1872. Aí vem e fala aqui: no ano de 2015, mais de 70% da população brasileira participou do corpo votante, um número altíssimo se comparado ao início do século XX, logo após a proclamação da República. Sendo assim, no que tange aos direitos políticos, a Primeira República Brasileira, 1889 a 1930, fundou-se, e aí a resposta dessa aí era, resposta de número ó, letra A, limitando constitucionalmente o direito pleno à cidadania, justamente aquilo que eu falei com vocês, né, que para votar tinha que ser homem, maior de 21 anos de idade, né, tinha que ser alfabetizado, não podia ser praça, não podia ser de ordens monásticas, ou seja, havia uma série de regras, havia uma série de ordenamentos na qual deveria seguir para poder votar. Lembrando que eu falei com vocês nas aulas também que não havia nada na Constituição, e não havia nada mesmo, tá bom, gente, que falava que mulher não poderia votar. Porém, se criou, né, uma regra a partir de interpretações
que falavam que as mulheres não poderiam votar. Então, naquela época, o direito, né, de poder votar, ele era limitado constitucionalmente. Beleza, gente? Tá? Então, assim, eu vi muita gente botando, até agora dos que eu corrigi, né, a opção C, assegurando o protagonismo às camadas mais baixas da sociedade. Não, gente. Não. Muito pelo contrário. Valeu, galera? Então, não tem nada disso. Não tem nada disso mesmo, tá? Agora vamos lá partir para a nossa questão de número 8. A questão de número 8, opa, voltou aqui. A questão de número 8 fala o seguinte: a Revolução Russa marcou uma nova fase na história da Rússia. O czarismo entrou em colapso e com isso a revolução tornou-se iminente. Analisando a imagem dentro do contexto histórico em que se desenvolveu a Revolução Russa, é possível concluir que ela faz referência à opção correta é a A, as teses de Abril propostas por Lenin durante o governo menchevique, que era liderado por Kerensky. Então, aquele lema que a gente colocou, que é paz, pão e terra, valeu? Então, a opção correta aí é a A, tá? Isso, né, só olhar pela foto já dava para ter essa noção. Agora, vamos lá, né, para a nossa questão número 9. A questão número 9 vem e fala o seguinte: em outubro de 17, os bolcheviques assumiram o poder na Rússia. A Revolução Russa de 17 anunciou o fim do capitalismo e o início do comunismo em escala planetária. Sobre a Revolução Russa e a consolidação do socialismo soviético, todas as afirmativas estão corretas, exceto, e aí a opção correta é D. Foi um movimento isolado no processo de modernização da Rússia, empreendida pelo czar, refletindo os anseios dos grupos camponeses pela coletivização da terra. Não, nada a ver, gente. O czar, ele foi retirado por conta desse processo, tá? Não tem nada a ver a participação dele, muito pelo contrário. Valeu, gente? Então a opção correta aí é a D. Agora a gente vai para a nossa última questão, que é a questão número 10. E fala o seguinte: em 1921, o problema nacional central era da recuperação econômica. O índice de desespero do país é eloquente. Naquele ano, 36 milhões de pessoas não tinham o que comer. Nas novas e ruinosas condições da paz, o comunismo de guerra revelava-se insuficiente. Era preciso estimular mais efetivamente os mecanismos econômicos da sociedade. Assim, ainda em 21, no 10º Congresso do Partido, Lenin propõe um plano econômico de emergência, a nova política econômica, NEP, né? A chamada nova política econômica, né, tem como resposta correta a opção B, consistiu na manutenção de elementos econômicos socialistas, na organização da economia, como planejamento e na permissão para o estabelecimento de elementos, né, capitalistas por meio da livre iniciativa em certos setores. É aquilo que eu falei nas nossas aulas de dar um passo atrás para dar dois à frente, beleza? Tá? Então é justamente essa ideia que a questão trabalhava, valeu? Então, gente, essa é a nossa correção do nosso teste com consulta, tá? Eu espero que vocês reflitam muito das coisas que eu falei, baseado nas análises dos trabalhos, que a gente precisa fazer uma autorreflexão, tanto eu preciso fazer, quanto vocês também precisam fazer, em relação a todas essas questões, tá? Porque afetou de forma extremamente negativa no resultado, tanto do portfólio, quanto, consequentemente, no resultado dos testes com consulta. Valeu, gente? Então, por aqui a gente fica, né, na correção do nosso teste com consulta de história, e na próxima semana a gente vai voltar trabalhando com o conteúdo da Primeira Guerra Mundial. Valeu, gente? Um abraço a todo mundo. Fiquem, né, em paz, fiquem, né, em casa, se possível, mais uma vez. Se precisar, né, se precisar sair, tome os cuidados necessários.
Valeu, gente. Um abraço para todo mundo. Até a próxima semana. Valeu, valeu.